Bora lá, fiel, acompanhar aqui o jogo aberto. O Ronaldo Giovanelli trouxe informações exclusivas do Timão, que busca parceiros aí para renovação do contrato do Memphis Depay. Você é de acordo com essa renovação do contrato dele? Deixa sua opinião aí nos comentários. Toda essa confusão do derby continua reverberando dentro do Timão. Essa história ganhou novos capítulos. Bora atualizar vocês também sobre isso. Por último, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, o Romeu Tuma Júnior, foi afastado do clube e por votação unânime, André Sanches foi expulso. Tá bem legal o vídeo aqui de hoje, pessoal. Curta aqui, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E o Corinthians, as informações são gerais do Timão, muita coisa pra contar aqui no Jogo Aberto. Presta atenção, Rona. Agora só quero ver. Do Corinthians! Memphis Depay! Que o cara é bom de bola, não tem como negar. Memphis Depay! Tecnicamente, a contratação de Memphis Depay foi certeira. Em momentos decisivos, o holandês fez a diferença. Posto isso, não tem como negar também que algumas polêmicas marcam sua passagem pelo Corinthians. Primeiro, com relação a pagamentos. Hoje, o clube deve mais de 40 milhões de reais a ele. Sendo assim, outra questão vem à tona. Ele vai continuar? Seu contrato vence daqui a pouco, dia 20 de junho. O clube quer renovar, mas com uma diminuição de valores. O atleta, adaptado ao país e importante ao time, quer continuar. Porém, como fica toda esta situação? E na semana passada, a repercussão deste post em suas redes sociais não caiu nada bem. Memphis, que está se recuperando de uma lesão grau 2 na coxa direita, depois se explicou com um longo texto. Em alguns trechos ele disse: quando você fala a verdade sobre coisas que não deveriam ser ditas, os ataques vêm. Mas eu me mudei para o Brasil e para o Corinthians porque foi isso que o meu propósito de vida decidiu. Eu posso conviver com as acusações da mídia ou de outras pessoas que estão usando esse momento para me excluir, porque tem uma Copa do Mundo chegando. Mas vocês estão totalmente errados. Minha prioridade é o Corinthians desde o começo. E isso vai muito além da Copa do Mundo. Nos bastidores estamos trabalhando em vários projetos positivos que me deixam animado para o Brasil e para o Corinthians. Mas muitos de vocês estão focando no dinheiro, sem ter nenhuma ideia ou detalhe sobre esse assunto. Seja qual for o caminho que meu propósito decidir, eu sigo de cabeça erguida e peito aberto. Esse é o meu espírito achante, que nunca vai me deixar. Se você não está conosco, está contra nós. Durante o tratamento desta lesão, que aconteceu no jogo contra o Flamengo, Memphis viajou com a seleção holandesa para continuar este tratamento com a equipe do país. E isso também gerou um burburinho por aqui, como se estivesse focado apenas na Copa e não no Corinthians. Memphis, ele fez de tudo para jogar esse jogo, mas não reuniu condições para isso. Eu sei que o Corinthians tem grandes profissionais e sei que o Memphis é um grande profissional. E eu gosto de todo lugar que eu estou de trabalhar e dessa comunicação com o departamento médico do jogador. Eu acho que a gente vai entrar numa linguagem comum para ajudar o Memphis e ajudar os outros jogadores também, mas especificamente nesse caso do Memphis. Neste ano, o camisa 10 atuou em 12 partidas, com um gol e uma assistência. Esta novela tem prazo para acabar, mas o final dela é completamente imprevisível. Enquanto isso, ele segue seu tratamento com novidades, hein? Recebemos hoje aqui no CT Joaquim Grava o profissional Fermin Valera, que trabalha com o Memphis, que fez o tratamento dele agora nessa passagem pela seleção holandesa, fez em Madrid, fez na Holanda e veio aqui ao Brasil integrado com a nossa comissão de departamento médico e fisioterapia. A segunda-feira foi de reapresentação, mas Marcelo Paz é quem trouxe todas as novidades. Tem até reforço para o elenco, senhoras e senhores. Em reunião com a comissão técnica e com o aval do nosso presidente Osmar Stabile, a gente tem o retorno do Alex Santana aos treinamentos. Ele está reintegrado ao grupo principal do Corinthians, vai participar dos jogos da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e na Libertadores, numa eventual segunda fase, ele pode ser inscrito.
Ah, e sabe quem vai trabalhar ao lado do diretor executivo de futebol agora? Júlio César. Lembra dele, Fiel? É anunciar, né, que fechamos com o nosso novo gerente de futebol, Júlio César, cria do terrão, atleta do clube, goleiro, campeão, com história no Corinthians, que vinha fazendo um trabalho de gerente de futebol no Red Bull Bragantino e vem nos ajudar bastante aqui. E lá no Parque São Jorge, polêmicas? Ah, sempre tem um pouco, né? Romeu Tuma Júnior, que havia sido afastado temporariamente do cargo de presidente do Conselho Deliberativo, agora se licenciou por tempo indeterminado após a suspensão por liminar da Assembleia de Associados, que votaria um novo estatuto para o clube. E para fechar o noticiário do Corinthians, derby. Sim, ele ainda não acabou. Denúncias e mais denúncias no STJD? Vamos a elas. André pode pegar de 1 a 6 jogos de suspensão por agir de forma contrária à ética desportiva. Mateuzinho, 4 a 12 jogos por agressão. Hugo Souza, 1 a 6 jogos ou multa em dinheiro por ofender a honra dos árbitros. Breno Bidon, 1 a 3 partidas por ato hostil na confusão do túnel. Luiz Fernando Santos, preparador de goleiros, por participar da mesma confusão, pode pegar de 2 a 10 jogos. E o Corinthians pode perder de 1 a 10 mandos de campo e pagamento de multa por desordem na praça desportiva, atraso de início e reinício do jogo, injúria racial e tumulto. Ronaldão já decorou todas as possibilidades de penas, os artigos, os enquadramentos, porque muita gente foi chamada pelo STJD. Aproveitar esse imbróglio todo que eles estão armando aí para fazer o seguinte, o Diniz deve estar feliz na sala dele. Porque ele falou assim, ó, o Mateuzinho vai pegar 4 jogos, beleza, vai só Libertadores. Aí não sei quem vai pegar, mas não sei quem. Opa, beleza, vai Copa do Brasil e Libertadores. Aí vai pegar, aí sabe o que pode fazer? Osmar Stabile e Marcelo Paz. Vou dar uma ideia boa pra vocês aqui, aproveitar que o tribunal tá aí arrebentando o Corinthians e fazer o Sub-20 jogar esse brasileirinho lá na fazendinha. Que isso? Brasileirinho? Pega os jogos. Não vai poder jogar na arena, não vai poder... vai poder jogar onde? Pega a Javari, põe a molecada pra jogar esse campeonatinho aí, que o presidente não tá nem aí com a arbitragem, porque todo mundo tá reclamando. E o que teve nesse jogo, todo mundo reclamando da arbitragem também. E ninguém faz nada. Mas você tava elogiando o presidente Samir Chaldi há poucos dias aqui no programa. Mas eu tenho que elogiar quando ele fez uma coisa boa. Que a primeira coisa boa que ele falou? Ele falou volume. Não, ele falou assim, eu vou colocar o impedimento... Semiautomático. Ele colocou? Não. Então é pau no gato. Eu elogiei porque ele ia fazer. Ele não fez, a culpa é minha. Mas assim, a reclamação do Corinthians... Não pode. Criançadinha, olha aqui pro titio Ronaldo, pau no gato não. Não pode cantar essa música também. Atirei o... Não pode também. É feio. Mas o presidente ajudou o Corinthians. Obrigado. Stabile... Diniz e Marcelo Paz. Agora então é só Libertadores e Copa do Brasil. Como que ajudou Esquece esse brasileirinho aí. Vai desfalcar o Corinthians, um monte de jogador. Não vai ter jogador pra jogar. A não ser que eles espichem também, né, pra Copa do Brasil. Se espichar pra Copa do Brasil essa punição, Renata, só Libertadores. Você não quer que tenha punição pro Corinthians? Os caras devem, tem... E aí? Vocês nada de dívida, tô falando de briga. Não, mas se falar em dívida aqui, vocês pagaram o Jeguinho. Vocês pagaram o Jeguinho, vocês não pagaram o Jeguinho ainda? Mas o que tem a ver punição no STJD com dinheiro? Então eu sei sim, eu tô falando que cabeça de vento. Deve o quê? O cara cometeu uma atitude lá dentro de campo. Ele tem que ser punido por isso, ele tá devendo por isso. Não tô falando questões financeiras. O árbitro expulsou bem os jogadores, a punição foi certa. Agora, o árbitro tem culpa que os caras Você viu o jogo? são indisciplinados. Você assistiu o jogo? Você viu que o Flaco fez da cotovelada na cara do menino Bidon? Não fez nada, não. Vocês reclamam. O Corinthians tá reclamando lá porque não perdeu. Você virou porque era pra ter perdido o jogo. Eles estão bravos que não perderam. Você tá sem time, você tá virando Palmeirense. Olha, eu também teria expulsado o Flaco Lopes. Então... Mas ele não foi expulso agora. Então ele não foi expulso, o erro do juiz. Tem tanta coisa que aconteceu. E aconteceu, a gente viu as imagens, são erro claras. da arbitragem, ela tá acontecendo em todas as rodadas. E o presidente tá sentado fazendo nada. Os jogadores do Palmeiras não tem nada? Por enquanto não. Mas essas são contra o Corinthians? São denúncias contra o Corinthians e aí contra o clube Palmeiras. Do Palmeiras, né? não tem nada? Contra o Palmeiras ainda não tem nada. Imagino que o Palmeiras...
o Mateuzinho, ele vai ser denunciado pelo problema que ele teve ali com o Flaco, né? O André por segurar a região genital, e aí o Hugo por falar, né? Não teve ninguém do Palmeiras que falou contra a arbitragem. Escuta, o Alan já foi julgado? O Alan ainda não. Então, mas eu acho que é muito curioso, esse que é o problema, sabe? As pessoas são punidas no jogo, o árbitro faz o relatório, o STJD faz a denúncia, e o julgamento é daqui a 350 milhões de anos. E vocês falaram ontem no programa que tava assistindo, o clássico, o derby, tá ficando insuportável. Porque a gente tá falando só disso. O jogo foi um jogo de um time que com 10 conseguiu anular o outro, que a gente poderia estar exaltando o Corinthians, e a gente tá falando disso. Porque depois do jogo, o Corinthians tem 4 de 11 jogadores que foram a campo denunciados pela STJD. Um preparador físico, o Clube Corinthians denunciado por 4 artigos e o Palmeiras também denunciado por um artigo. Então, cara, é muito complicado a gente começar a julgar o futebol visto dentro de campo, só fora de campo. O STJD, ele tá tendo muito mais influência no futebol, protagonismo no futebol do que o próprio jogo, senhor Mani. Sim, mas aí a gente tem que entender o seguinte, isso está acontecendo porque aquilo que a gente tem falado aqui com insistência, jogadores, treinadores, assistentes, preparadores físicos, esses caras não estão ajudando na condução da partida. Então, quer dizer, acontece uma balbúrdia, como aconteceu domingo em Itaquera, o árbitro tem que relatar, é função do árbitro fazer o relatório e dizer o que aconteceu. Ele não pode se omitir, até porque se ele se omitir e não mencionar tudo isso, nós mesmos vamos falar, tá vendo lá? Olha lá, pipocou. Então o cara tem que fazer. Isso aí não é culpa do árbitro. Isso daí, e também não é protagonismo, entendeu? Do STJD. O STJD tem que julgar o que foi relatado no relatório. Agora, por que foi relatado tudo isso? Outra questão. Por que foi relatado tudo isso? Porque os jogadores, treinadores, comissões técnicas, preparadores, etc e tal, não tiveram comportamento adequado durante o jogo. É isso que aconteceu. Não, e aí, eu acho que nenhum é injusto. O André, ele fez o ato obsceno. Tá ali no artigo. O Mateuzinho também. O Mateuzinho bateu no cara. Deu 3 socos no Flaco. O Hugo ofendeu a honra dos árbitros? Beleza. Aí eu acho que aí é um pouco mais... Eu não me lembro da entrevista dele ter ofendido a honra de árbitro. Eu acho que é um pouco mais subjetivo, assim. Foi na saída do gramado. Não foi naquela coletiva. Não foi. Foi na saída do gramado, ele reclama muito da arbitragem, fala que apitou por um lado só, é isso? Apitou por um lado só, exatamente. E aí, enfim, quando a gente trata do assunto Bidon, Luiz Fernando, aí é algo que aconteceu nos bastidores aí, que a gente não teve acesso. Acho que no fim das contas, né, o ambiente foi muito prejudicado, acho que pela semana que o Corinthians teve. E apesar, né, de ter tido uma vitória boa contra o Platense, acho que tudo começou mesmo quando os torcedores vão cobrir... Não, acho que quando os torcedores vão cobrar os jogadores do Corinthians, e aí os jogadores entram numa outra rotação, muito pilhados. Tanto que uma hora, tem um jogador do Palmeiras que vira pro Gabriel Paulista e fala assim... Você tá jogando pra torcida. É o Gustavo Gomes que fala. Gustavo Gomes? Na expulsão do Mateuzinho. Você tá jogando pra torcida. Você tá fazendo média com a torcida. Você tá fazendo média com a torcida. Então, eu concordo, eu falei isso aqui sobre isso ontem também. Eu acho que esse clima bélico passa muito por aquela interpelação, né? Aquela cobrança dos torcedores do Corinthians. Acho que foi na segunda-feira, né? Segunda-feira. Porque na quarta jogou com o Platense, né? Foi. Terça também teve segunda e teve terça. Que a gente passou aqui em momentos... Dois momentos. Diferentes. Bom, continuando ainda a falar sobre o Corinthians, né? Corinthians que... nos bastidores, acho que a política do Corinthians é um negócio que nunca fica... sem ser quente, né? Sempre tá quente a política do Corinthians, e agora a gente tem a notícia de que o Romeu Tuma pediu desligamento, né? Ele se licenciou e se desligou da presidência do Conselho do Corinthians, e ele atacou o Stabile, inclusive, chamando o Stabile de traidor. Enfim, são figuras ali antigas do Corinthians, né? Que envolvidas O Corinthians não tem jeito, gente. O Corinthians parece o Santos, entendeu? A política desses dois clubes é uma coisa a se lamentar, entendeu? Isso respinga no clube, no dia a dia. A administração é ruim, é capenga. A gente cansa de falar aqui, gente.
O Corinthians, ele poderia estar... Hoje, o Brasil poderia ser Flamengo, Palmeiras e Corinthians, no mesmo patamar. No mesmo patamar. Não é por quê? Porque, lamentavelmente, os dirigentes, o pessoal que faz a política do Corinthians, é o pessoal que pensa pouco, entendeu? Pensa mal, pensa de maneira equivocada. E o resultado é um time todo conturbado, endividado, torcida faz parte do dia a dia do clube, é convidada a fazer reuniões dentro do clube. Essas coisas que o Palmeiras, por exemplo, não tem. A Leila bateu de frente. A Leila bateu, não tem conversa com a torcida organizada aqui. Não tem conversa. O Corinthians, ao contrário, abre as portas e os caras vão lá e ajuda, inclusive, na política. Ó, pressiona tal cara, não sei o que lá, que você vai me ajudar aqui amanhã. Isso dá, entendeu? Esse compadrismo, né, que fala, né? Que é uma coisa aí que, sabe, infelizmente, aí você vê o Tuma se licenciando da presidência do Conselho Deliberativo, um presidente que foi empichado, o outro que os jogadores não sabem nem o nome. Esse é o Corinthians. Gente. Expulsão de membro do conselho, né? Já teve mais de uma. O próprio Andrés está sofrendo um processo agora para ser expulso do Corinthians. Então, cara, a situação do Corinthians, na verdade, não é muito diferente da do São Paulo e do Santos. Não. É muito parecido. A gente fala isso toda semana. O único clube de São Paulo, entre os grandes, que não tem um caos é o Palmeiras. Sim. E ainda assim, por ser um clube associativo, tem suas discordâncias. Pois é, a mudança no Estatuto do Corinthians parece que é algo importante, porque até para contemplar a mudança do clube para SAF, que é algo que ainda precisa de adequações dentro do Estatuto do Corinthians. Então, gente, o cara entra com a liminar, é contra, teve uma reunião, foi uma balbúrdia, cancelaram a reunião. Gente, é isso aí. É isso aí. Corinthians e São Paulo estão muito iguais. O Santos não tem oposição. O Santos tá a família Teixeira, o Marcelo Teixeira lá, mandando e desmandando o tempo inteiro. Sim. Entendeu? A diferença é essa. Mas o ambiente conturbado é o mesmo. Sim. Tem até a aspa aqui dele. Nos últimos dias ficou evidente a construção de uma operação política destinada a bloquear a vontade dos associados. A minha presença na presidência do Conselho passou a ser usada pelo presidente da diretoria, Osmar Stabile, como argumento para inviabilizar a votação da reforma no dia 18 de abril, sábado próximo, escreveu Tuma no seu pedido de licenciamento por tempo indeterminado. E vamos ser sinceros, o Corinthians ele se sustenta até hoje como essa fortaleza pela torcida que tem, velho. O Corinthians tem mais dívida que todo mundo e tá aí todo ano, batendo pelo menos em uma final para... Ano passado ganhou 2 títulos. Esse ano já ganhou 1. Difícil você pensar o Corinthians sem a torcida, né? Até por isso eu acho que a SAF no Corinthians talvez não seja uma saída tão fácil, né? Enfim. Sim, é. Não, e tem uma outra notícia também aqui, né, da política do Corinthians, que é a expulsão do André Sanches, né? O Conselho de Ética aprovou por unanimidade a expulsão do ex-presidente do Corinthians. Então tá fora. Tá fora. Fora, área. Já era. Gente, é isso aí. É presidente empichado, ex-presidente expulso. Você olha pro Palmeiras, tem isso? Não tem. Não tem. Você olha pro Santos, tem. Pro São Paulo, tem. Pro Corinthians, tem. É por isso que o Palmeiras nada de braçada. Por isso. Porque é um clube extremamente bem organizado. Bem organizado. Agora, mas sempre fica aquele ponto de interrogação, quem é que vem depois da Leila? Você entendeu? Aí o Palmeiras deu muita sorte com o Paulo Nobre, sorte entre aspas, né? Com o Gagliotti e com a Leila, o que vem depois? O Corinthians, não é o que vem depois do Stabile. Como é que é o Stabile? Tá nessa situação, gente. Tá nessa situação. Por isso que, sabe quantos jogos o Corinthians não ganha no Campeonato Brasileiro? 8. Sim. 8. Por isso que eu falei que eu não acho que era... Entendo que, nossa, os 9 jogadores que ficaram em campo contra o Palmeiras seguraram a bronca, mas eu não acho que é motivo para comemorar, porque o Corinthians poderia ter vencido a partida em casa contra o seu maior rival, se recuperado, e, agora acumula 8 jogos sem vencer. Até porque o Palmeiras não jogou nada, né? No domingo. Então, assim, o Corinthians, se estivesse ali com 11 em campo, teria totais possibilidades de ganhar do Palmeiras e sair desse buraco, né? Agora, o Corinthians está liberando a zona do rebaixamento no Brasileirão, gente. É o primeiro time fora da zona. Ô, Celu, tem a classificação aí pra gente dar uma olhada, pra mostrar? O pessoal dá uma visualizada aí. Gente, o Corinthians é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Era a primazia, era o privilégio do Santos, agora é do Corinthians, olha lá. Olha lá, gente. E tem um Cruzeiro em crescente atrás. Então... Exatamente, o Cruzeiro vem de 2 vitórias. Sim. Olha lá, o Cruzeiro já tá com um ponto a menos. Qual é o próximo jogo do Corinthians?
Qual é o próximo jogo do Cruzeiro? Só pra gente ter uma ideia do que pode acontecer. Vamos ver. Você tá vendo aí, Gui? Sim, sim. Eu tô dando uma olhada aqui. Campeonato Brasileiro tem rodada no final de semana, né? O Corinthians, depois de enfrentar o Santa Fé pelo meio de semana, o Corinthians vai a campo contra... Só pra abrir aqui... O Corinthians pega o Vitória na Bahia e o Cruzeiro pega o Grêmio no Mineirão. Vitória vem de um resultado ruim em casa, né? Não, Vitória venceu o São Paulo. Venceu o São Paulo. O Cruzeiro joga com quem no Mineirão? Contra o Grêmio. Grêmio no Também Mineirão. não tá bem. O Grêmio que também não tá bem. O Cruzeiro tem 3 pontos a menos do que o Grêmio. Então, imagina, se o Cruzeiro vence no final de semana o Grêmio, o que é algo muito possível factível de acontecer, o Corinthians perde pro Vitória, que também não é nada de outro mundo, o Corinthians entra na zona do rebaixamento, gente. Entra na zona do rebaixamento. E o detalhe é que a Chapecoense, tudo bem, eu acho que vai ser esse o campeonato da Chape, mas tem um jogo a menos, né? Eu ainda acho que o Mirassol vai reagir. Então eu acho que o Mirassol tem time pra reagir. Bora lá, fiel. Se você chegou até aqui, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal, bora lá, fiel, pra sempre receber as notícias do Coringão, beleza, pessoal? O futebol tá um mimimi do caramba, hein, mano? O procurador do STJ, né, procura jogadores, vai pra... Você viu tanto de jogador do Corinthians que foi punido aí, por causa do derby? O Bidon, por causa de conduta moral, o André, cara... O Hugo Souza, tá chato, cara. O futebol raiz tá se perdendo. Hoje, cara, eu entendo que tem algumas coisas, tá, pessoal? Algumas linhas que não devem ser ultrapassadas, né? Não tô me referindo ao caso do que aconteceu com o Carlos Miguel, né? Teve uma conduta errada da torcida ali e tal. Mas eu tô falando dentro das 4 linhas. Dentro das 4 linhas. Tá insuportável, cara. Pode fazer mais nada. Lá, ele mostrou a parte íntima. E, cara, um mimimi. E fica em cima disso. E tão atrás aí pra poder punir. E o STJ vem atrás, denuncia. Cara, tá insuportável isso. Insuportável. Mas enfim, velho. O Corinthians é assim. Todo mundo quer aparecer, né? Falando do Corinthians aí, todo mundo quer aparecer, mano. Então, infelizmente. E aí também tem a chegada aqui. Corinthians anuncia ex-goleiro do clube como novo gerente de futebol. Estão criticando pra caramba, né? Porque falou, mano, pensa a cara desse maluco aí indo criticar lá o Memphis Depay, né? Tipo, o cara não tem... Não é como se ele fosse... Como é que eu posso falar isso, velho? É como se ele não tivesse, né, a cara ali pra chegar, dar uma cobrada, ser mais incisivo ali, tá ligado? Né? E aí tá dividindo bastante opiniões, né? O gerente de futebol aí do Corinthians, que foi contratado, ele faz a intermediação aí dos jogadores, né? Com a diretoria, procura o bem-estar aí dos jogadores junto ao clube, qualquer problema que tenha, né? Ele que faz esse meio de campo. Eu acho que isso aqui, enfim, mano... tudo o pessoal quer fazer um tumulto, tá ligado? Ele não tem cara... Cara, é o gerente de futebol, ele acabou de chegar, velho. Tava lá no Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Chegou agora, calma, velho. Vamos deixar o cara trabalhar, sabe? Tudo no Corinthians é motivo de tumulto, mano. Tá ligado? Chegou agora, pô, legal, o cara é campeão da Libertadores com o Corinthians, né? Um cara conhece o clube. Vamos deixar o cara trabalhar, velho. Tá ligado? Aí começa já a reverberar um monte de notícia ruim. Que ele não tem a cara do Corinthians, que ele não cobra. Então, pessoal, só tomar cuidado com o tipo de informação que a gente consome aí pra não tumultuar mais o ambiente do que já é tumultuado. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Se você puder e quiser, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, curta aí o vídeo, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!